O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, e a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhas medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, celebramos nesta solene liturgia a noite do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que ser humano algum podia imaginar, aquilo que muitas vezes o homem ansiou tanto, que era estar próximo de Deus, Deus tomou a iniciativa.
Deus desce do céu e vem ao encontro do homem na terra. Sim, verdadeiramente Deus pisou a nossa terra. Verdadeiramente Deus mais uma vez vai ao encontro do homem. Assim como o Senhor fazia quando criou o mundo, junto de Adão e Eva, que todas as tardes descia e caminhava lado a lado com o homem. Deus repete isso. Ele vem e se faz um de nós, assume a nossa carne, assume a nossa natureza humana para ficar perto de nós. E ele não vem como um rei, no sentido de triunfos, de glória. Ele vem nascido numa manjedoura, num recém-nascido, na fragilidade de um bebê. Só quem tem fé consegue olhar nessa manjedoura e ver não um menino, mas o próprio Deus. Vê não uma fragilidade de uma criança, mas vê a onipotência suplicante que por amor se faz um de nós. Isso é Natal. Natal é a misericórdia de Deus que diz a cada um de nós: eu não fujo de você. Eu vou ao teu encontro, eu te procuro nas estradas da tua vida, eu desço a tua Belém, eu desço a tua história, eu vou à tua realidade, porque eu te amo. Esse é o nosso Deus. Por isso, irmãos e irmãs, o evangelista São Lucas, querendo catequizar a sua comunidade, ele começa narrando o nascimento de Jesus, trazendo um dado histórico, dizendo que o grande imperador César quer fazer um recenseamento de toda a terra. Vejam, esse momento o imperador romano goza de uma grande estabilidade no seu império. Tudo está em paz, não tem ninguém atacando Roma. Roma está onipotente, Roma está respeitada pelos países distantes, pelos outros reinados, a ponto que agora César quer organizar, quer saber o número, quer fazer matemática com o seu povo. Ele quer saber quem está sob o seu domínio. Por isso mostra o seu poder, faz um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Eu quero saber quem é que está sob o meu reinado. Claro, e a consequência disso? Impostos, claro. Veja que interessante, o evangelista São Lucas começa narrando isso e na contrapartida diz: o Rei dos Reis, que domina não o império, mas aquele que tem o mundo nas mãos. Ele não quer saber de números. Ele não quer saber de multidões. Ele não quer saber de holofotes. Ele não está preocupado com o dinheiro do povo. Ele quer ir ao encontro dos homens. Ele, sendo o rei onipotente e soberano, vem na fraqueza de um bebê. Esse é o nosso Deus. Ele desconcerta a nossa matemática. Ele vai na contramão daquilo que nós imaginamos. Deus não age como a gente pensa. Por isso, irmãos e irmãs, quando na sua experiência com Deus, as coisas estão indo muito do jeito que você está pedindo, fuja. Isso não é Deus. Isso é invenção da tua cabeça. Deus é Deus quando a gente olha e diz: não te entendo. Mas eis-me aqui. Hoje nós ouvimos pela manhã, no quarto domingo do Advento, como que isso vai acontecer se eu não conheço o homem? Isso não entra na minha cabeça. Não tenhas medo, Maria. A sombra do Altíssimo vai te envolver. É Deus quem fará. Pode fazer. Essa é a marca dos humildes. Os humildes não compreendem com a inteligência. Os humildes são simples. Abre o coração e diz para Deus: do jeito que o Senhor está falando, o Senhor pode fazer. Veja, irmãos e irmãs, de um lado a grandeza de um homem, um imperador. Do outro lado, a pequenez de Deus, que sendo rei, se faz homem pequenino. Não é à toa esse contraste.
Não é à toa que São Lucas coloca para nós essa provocação. Um homem que está voltado para si e um outro homem que abre mão de si para ir ao encontro dos seus irmãos. Esse é o nosso Deus. De um lado tem o imperador tão preocupado com o seu reinado. E do outro lado um Deus só preocupado em nos amar. E aí a gente pode perguntar, padre, mas por que ele veio assim? Não poderia pelo menos ter um sinal para a gente ver com clareza que é o rei? Irmãos e irmãs, nós não suportaríamos a realeza de Deus? Se Deus viesse com toda a sua glória, nós não poderíamos ficar diante dele. O próprio Moisés, quando sobe a sarça, o Senhor disse para ele, tira as sandálias, coloca o véu, porque você não pode ficar na minha presença e não morrer. Um homem, um mortal não é capaz disso. Por isso Deus se abaixa, Deus fica do nosso tamanho, Deus fica do nosso jeito, para não nos assustar. Quando a gente quer aproximar de uma pessoa, quando a gente quer conquistar uma pessoa, a gente fica parecido com ela. São João da Cruz disse que isso é próprio do amor, fazer o amado semelhante ao amante e vice-versa. Se mistura, se identifica, não tem diferença, por isso ele vem como gente, mesmo sendo Deus. Ele se faz pequenino, por isso não tem pompas, não tem honrarias, ele quer nos encontrar. Do outro lado, diz São Lucas narrando para nós, naquela região, quando se completou o tempo da Virgem, haviam pastores que cuidavam do rebanho à noite. É muito interessante. Não foi de dia, à noite tudo é mais difícil. À noite tudo é muito mais complicado. Não é assim que a gente fala? Parece que as coisas ruins só acontecem à noite. O Senhor vem para mudar a história. Olha aí que coisa maravilhosa. Na noite. Na noite. Aonde estavam os importantes? Nos seus palácios dormindo. Aonde estavam os sacerdotes? Talvez cansados, rezaram muito durante o dia, tadinhos. Não viram. Aonde estavam os fariseus? Muito preocupados em querer entender as escrituras. Mas havia um grupo de homens simples, pastores, que cuidava de bicho. Sabe, esta profissão na época não era uma profissão respeitada. Sabe aquelas pessoas mais incultas que você diz, vai lá, pode ser pastor de ovelha, à noite, porque para o dia você não tem capacidade. À noite elas estão dormindo, você só vai ficar acordado olhando. Foram esses que o Senhor escolheu para trazer o maior anúncio que essa terra pôde receber. Deus pisou a terra. Vocês já pararam para pensar isso? Deus pisou a terra. Deus está entre nós. Foi isso que os anjos disseram. Por isso eles disseram, glória a Deus no mais alto dos céus. Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Mas a terra, paz aos homens, porque Deus vem ao encontro dos homens. Querido irmão, querida irmã, isso é de extasiar o coração. O nosso Deus não se mostra distante. O nosso Deus faz de tudo para estar perto, vizinho, próximo a nós. E quantas vezes nós somos indiferentes? Quantas vezes vamos tomando posturas soberbas, que vão nos afastando, que vão nos colocando longe. E tudo o que Ele faz é para ficar perto de nós. É para ser vizinho nosso. Eles dizem, isto vos servirá de sinal. É interessante a palavra. Encontrareis o recém-nascido envolto em faixas. Os anjos não disseram, olha, vocês vão encontrar um casal, eles são santos, e o neném que está com eles não é um neném, é o próprio Deus. Eles não disseram isso. Os anjos disseram, isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixa, deitado numa manjedoura. Quantas vezes a gente quer as coisas de Deus tudo mastigadinha?
Senhor, fala comigo, mostra que é o Senhor. Só mais um sinal. Quem é de Deus acolhe o mínimo do sinal. Um bebê, recém-nascido, como tantos outros de Belém. Encontrareis. E detalhe, as coisas de Deus, gente, não são fáceis de entrar na nossa cabeça, não. Os anjos estão dizendo glória no mais alto dos céus. Imagina a realeza que foi a aparição desses anjos para esses pastores. E quando eles chegaram, não tinha realeza nenhuma. Não tinha nada. Era um casal, um bebê. Como os anjos disseram, encontrareis um recém-nascido envolto em faixas. Não tem espetáculo. Deus não é Deus de espetáculo. Deus ama as coisas simples. Deus ama o ordinário. A gente tem mania de ficar inventando coisa. Para com isso. Vamos acolher a simplicidade. Vamos acolher o ordinário. É lá que Deus se realiza. É lá que Deus se manifesta. Às vezes nós queremos uma liturgia cheia de coisa, cheia de mais coisa, uma igreja cheia de coisa. Deus é simples. Deus é pequeno, é na simplicidade do coração, do ordinário de todo dia, que Ele cresce dentro de nós e vai dando sentido para aquilo que nós não víamos sentido antes. Por isso, irmãos e irmãs, como a gente precisa pedir nesta noite a simplicidade da Virgem Maria, de São José e dos pastores. Eles eram muito pobres. Muito simples, mas Deus encontrou naqueles corações tamanha abertura que pôde dizer: vocês encontrarão um recém-nascido. Ele é Deus. Irmãos e irmãs, esta noite nos coloca diante de um profundo questionamento. Nesta liturgia, neste cenário que São Lucas nos apresentou, vocês sabem, nós precisamos entrar no cenário, nós precisamos comungar dessa história. E a pergunta que temos de fazer é: quem somos nós nesta noite do Natal? Será que somos como o grande imperador Augusto César, preocupado com números, com cálculos, com honras? O que eu faço para ganhar mais? O que eu faço para ser mais importante? O que eu faço para mostrar que sou eu que mando? Ou será que somos como os pastores? Simples. Porém, na noite, acordados. O que significa isso? Abertos, vigilantes, atentos. Consegue ler nos mínimos detalhes a grande manifestação de Deus. Quem somos nós neste cenário que hoje a igreja nos apresenta? Será que o nosso coração é este lugar simples, onde Deus pode chegar? Ou será que nós corremos tanto, que até chegamos aqui agitados, com tanta coisa para organizar, com tanta coisa para fazer? E o risco de não vermos o menino. Porque não nos enganemos. Deus não manda tocar trombetas. Deus não manda jogar tapete de ouro. Tudo o que tinha era um curral. Um coxo onde os animais comiam, animais à sua volta e um casal, humanamente falando, despreparados. E Deus ali, ao encontro dos homens. É muito contraditório. Tem que ter muita humildade para dizer: Senhor, naquilo que eu não compreendo, naquilo que não é claro para mim, me dá a humildade da fé, para que eu possa proclamar: é o Senhor. Possa cantar com os anjos verdadeiramente: glória, 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 porque Deus está aqui. E eu concluo dizendo: o Senhor já veio nessa manjedoura. Ela não existe mais. O Senhor vem nesta liturgia porque Ele quer uma outra manjedoura. O nosso coração. Que ela seja quente, acolhedora, aconchegante.
Deus não precisa das suas coisas. É Ele que é o presente. Ele só precisa da sua abertura. É só você dizer: entra, minha casa está aberta. O Senhor não ficará procurando hospedaria. Minha casa é tua casa. Meu coração é o lugar primeiro que eu quero que o Senhor habite. Isso é Natal. Quando voltarmos para as nossas casas, para a nossa ceia, darmos as mãos e na simplicidade de uma oração do Pai Nosso. Às vezes a gente quer mensagens, falar coisa bonita. Não precisa. O belo já está dentro de nós. É Jesus. Levemos as nossas famílias. Levemos ao encontro daqueles que hoje o Senhor vai colocar diante de nós. E sejamos esta manjedoura. Para que quem chegar perto de nós, sinta, experimente que não estamos sozinhos. Mas que o Senhor verdadeiramente chegou e Ele está entre nós. Isso é Natal. Deus está entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.